Boa noite, amigos do Grande Prêmio, bem-vindos a mais um GP às 10, hoje comigo, Pedro Henrique Marum, e a gente vai fazer uma repassada do que aconteceu nessas duas primeiras corridas, da quinta temporada da história da Fórmula E. A gente vai se pegando na Fórmula E porque, nesse momento, é a única categoria competitiva que está rolando enquanto todo mundo está de férias. E eu tô aqui toda semana também, porque Gabriel Curti está de férias, junto com as categorias grandes como ele. A gente vai tocando esse barco, falando um pouquinho da Fórmula E. Primeira corrida, Arábia Saudita, Ad-Diriyah, nós falamos aqui da dificuldade da implantação do novo formato da Fórmula E. A categoria privou muito o telespectador e até a imprensa de entender o que estava acontecendo com o modo de ataque. Por quê? Quando os pilotos acionavam, raramente se mostrava na televisão. Mostrava um ou outro, como que o diretor de TV apontasse para uma disputa de posição, mas não era consistente. A gente não sabia sempre quem estava acionando. A gente não tinha informação de quantas vezes por corrida eles iam poder acionar o modo de ataque e quanto tempo ia durar cada acionamento. A gente não conseguiu comparar um carro em modo de ataque a um em modo normal para saber se aquilo ali funcionava como uma asa móvel, se causaria ultrapassagens inapeláveis ou se não, se era só uma vantagem, mas que daria para segurar. Foram muitos defeitos na primeira corrida, muitos mesmo. Só que no Marrocos, em Marrakech, nessa última semana, a Fórmula E mostrou que entendeu alguns dos seus erros. E a sensação que ficou, pelo menos para mim, foi que o que a gente viu na Arábia Saudita foi uma versão meio beta. Uma primeira tentativa, um teste de colocar aquelas coisas em funcionamento. O que, claro, é um erro, tá? Não estou passando pano para a categoria aqui de forma alguma. É um erro grave que meses depois de você pensar nisso, você ainda coloque numa corrida competitiva uma versão beta. Mas o que a gente viu em Marrakech foi diferente. Logo no começo da corrida, antes até de sabermos os vencedores do Fan Boost, a gente já ficou sabendo que seriam 2 acionamentos no modo de ataque para cada piloto, e eles têm que acionar 2 vezes por corrida, né? Eles têm que usar o modo de ataque ao máximo, gastar aquele tempo, e que cada um desses acionamentos seria de 4 minutos. Quer dizer, como planejado pela categoria, cada piloto ia passar 8 minutos de corrida com o modo de ataque acionado. E aí, a cada vez que um dos pilotos pudesse lançar o modo de ataque, a gente viu o nome dele em vermelho na tela. Então a gente pôde controlar isso aí, tinha um relógio, a gente pôde controlar quem estava em modo de ataque. A gente pôde saber, por exemplo, que o Jérôme D'Ambrosio, quando já estava em terceiro, era o único na pista que ainda não tinha acionado o modo de ataque em nenhum momento. Muito provavelmente porque ele não conseguia fazer o contorno da curva por fora, que era necessário para você acionar, sem perder posições para um trenzinho que estava atrás dele, que contava com o Robin Fries, com o Sam Bird, com o Lucas de Graça. Isso melhorou, e melhorou bem. A gente pôde entender o modo de ataque, a gente pôde saber como funciona, a gente pôde saber que ele não é inapelável, né? Que você usa o modo de ataque, ele é muito importante para você conseguir ultrapassagens, conseguir ficar mais rápido, mas você, com ele, não vai automaticamente passar quem está na sua frente. Não funciona assim. Isso foi um positivo. A Fórmula E mostrou que entendeu o erro da primeira corrida e conseguiu melhorar na segunda. A mesma coisa eu digo para a questão das punições. A primeira corrida foi decidida em punições. 8 pilotos na corrida foram punidos por motivos sombrios. Isso não aconteceu em Marrakech. A gente só teve uma punição entre treino de classificação e corrida. Foi exatamente a do Antônio Félix da Costa, que largaria em segundo, largaria em terceiro e acabou largando em sexto. Perdeu 3 posições por usar mais do que a energia de velocidade que ele podia usar na volta lenta da classificação, ainda na fase de grupos. Então, não cancelou a volta, ele só perdeu 3 posições, o que perfeito, compreensível, não ficou mistério para ninguém. Essa é a parte boa, organizacional. A gente viu um crescimento. Precisa continuar evoluindo, precisa, é óbvio que precisa. A gente precisa continuar entendendo como funciona esse modo, a gente precisa que ele dê uma mudança em dinâmica de corridas. Isso só pode vir com o tempo, né? Não pode vir de uma hora para outra. E as punições, a minha sensação ainda é de que se trata de uma coisa pontual. A gente não viu punições em Marrakech, mas ainda acho que vai voltar a acontecer. Escrevi na análise do Grande Prêmio depois da corrida. São 5 anos funcionando assim. Às vezes essas coisas somem, mas logo voltam. Então seria uma grata surpresa, muito grata mesmo,
se essas punições misteriosas parassem de acontecer. Falando da questão esportiva competitiva, o que a gente viu nessas primeiras duas corridas, BMW e a DS Techeetah muito à frente das rivais, muito à frente em ritmo de corrida. Eu sei, o líder do campeonato é o Jerome D'Ambrosio, na Mahindra com 12 pontos de vantagem. Mas é uma coisa muito pontual, muito mesmo. Primeiro, na corrida inicial, a vitória foi do Antônio Félix da Costa na BMW, mas deveria ter sido, muito provavelmente, do Jean-Éric Vergne. O Jean-Éric Vergne foi punido por usar mais energia do que o possível no regen, né? O regenerador de energia, aquele esquema que passa pelos freios para recuperar na velocidade, enfim. Uma coisa que a gente não entende bem, muita gente foi punida por isso na primeira corrida. Então, o Vergne, que já estava escapando na liderança, acabou tendo que cair posições ao parar nos boxes, fazer um drive-thru, e aí recuperou algumas, terminou em segundo. Nessa prova agora de Marrakech, o Vergne também tinha o carro mais rápido da pista, ou pelo menos equiparável à BMW. Mas a minha sensação é de que era o mais rápido da pista, porque ele tirou vantagem das duas BMW, mesmo tendo que recuperar 1 milhão de posições. O Vergne largou em segundo. Ele tinha vantagem contra o Sam Bird, né, piloto da Virgin, que fez uma bela volta e acabou na pole e foi muito bem nesses treinos de classificação. Fez a volta mais rápida da fase de grupos, depois da Super Pole. Só que o Vergne meteu os pés pelas mãos. Logo na largada tentou buscar um espaço que não existia. Na verdade, ele tentou fazer a ultrapassagem por fora do traçado. Fez um toque, acabou rodando. Sorte não atrapalhou a corrida do Bird, ou por sorte não acabou com a corrida do Bird, porque não ficou muito claro, mas o Bird falou que sentiu um problema no assoalho, enfim. Isso é uma coisa que só a fábrica da Virgin vai poder dizer. Mas o Vergne atrapalhou a corrida dele, porque ele caiu para a última colocação, atrapalhou alguns que estavam atrás dele também, mas ele caiu para último e aí foi recuperando, acabou em quarto, o que foi um baita resultado para quem chegou a ser o 22º, mas o Vergne tinha tudo para tomar aquela primeira colocação em instantes e fugir com ela. E aí o que aconteceu foi o domínio das BMW, né? Sem o Vergne, o Alexander Sims tinha largado em terceiro e o da Costa, que caiu para sexto, mas logo na largada teve essa benesse do Vergne cair para trás, o Mitch Evans, que vinha na frente dele, estava atrás do curioso Jean-Éric Vergne, também foi atrapalhado, a mesma coisa com o Buemi, então o da Costa já foi ganhando posições automáticas. E aí, rapidamente, se mostrou o piloto mais rápido da pista. Passou o próprio Sims, companheiro de equipe, passou também o Bird, o Robin Fry chegou ali também um pouco, mas o da Costa assumiu a liderança e foi no que parecia uma vitória certa. As duas BMW escaparam, o Sims também recuperou, né, ganhou algumas posições, ficou em segundo, os dois foram em trem adiante, chegaram a abrir quase 4 segundos para o terceiro colocado, havia uma briga firme pela terceira colocação, então não tinha nenhuma indicação de que alguém ia incomodar as BMW. Com um pouquinho menos de 10 minutos, o D'Ambrosio começou a se aproximar um pouco mais, mas ainda estava longe. E aí o Sims, que já era o piloto mais rápido, ele tinha passado a ser o cara com o melhor ritmo entre aqueles primeiros colocados, e melhor ritmo que o da Costa, tentou fazer uma ultrapassagem que a BMW errou em não ordenar que não acontecesse. Os dois se tocaram, da Costa. O da Costa, na verdade, foi quem se assustou, né? Se assustou com a movimentação do Sims tentando passar por fora, errou, causou a batida, até pediu desculpa, depois assumiu o erro e ficou fora da corrida. O Sims acabou caindo para quarto, quem ganhou foi o D'Ambrosio, as duas Virgin com o Franz e o Bird ficaram em segundo e terceiro. Mas o que a gente viu nessas duas corridas foi que o ritmo da BMW e da DS Techeetah é muito mais forte do que a das outras, de todas as outras, inclusive da Audi, inclusive da Nissan, inclusive da Mahindra. É definitivo? Não é definitivo porque, mesmo com esse ritmo melhor, eles não conseguiram pular na frente da competição, né? Isso é fundamental, os pontos são fundamentais. A gente viu em outras temporadas, no ano passado, por exemplo, o Vergne só se colocou à frente dos rivais na corrida de Santiago. Então, nas primeiras etapas da temporada, a rodada dupla em Hong Kong, depois de Marrakech, ele também esteve atrás ali do próprio Félix Rosenqvist na Mahindra e ficou à espreita. E aí cresceu. Então, pode acontecer? Claro que pode. Pode acontecer de alguém equiparar o ritmo dessas duas equipes que estão na frente. Mas hoje, mesmo que na pontuação não apareçam em primeiro, os pilotos da BMW e da DS Techeetah têm uma larga vantagem. Larga vantagem. E agora a gente vai ter que ver, a partir
em 10 dias, nem 10, né? Menos que isso, 9 dias a gente vai ter o EP de Santiago no Chile. Logo depois também vamos ter a Cidade do México. Então a gente, lá no fim de fevereiro, a gente já vai ter um panorama bem claro da Fórmula E, com quase metade da temporada corrida. E aí a gente vai saber, primeiro, como a categoria está lidando com essas novidades dela mesma, se vai continuar numa toada de crescimento que é fundamental, ou se a gente vai ver uma queda novamente e algo parecido com o que aconteceu na Arábia Saudita. E na questão esportiva, a gente vai ver se conseguem alguém, talvez a Audi do Lucas de Grassi, que se recuperou de forma meteórica ano passado a partir do Uruguai, se esse ano consegue fazer a mesma coisa e alcançar a BMW e Techeetah, ou se a Mahindra consegue se manter na frente e construir um rendimento que seja equiparável à liderança do campeonato daí para frente, isso pode acontecer, a gente já viu na Fórmula E, mas nesse momento BMW, DS Techeetah, principalmente com o Jean-Éric Vergne e com o Antônio Félix da Costa, que é um cara mais veterano. O Sainz que parou nessa corrida, mas não na outra. O Sainz esteve na frente do da Costa nessa corrida e deixou que o companheiro ultrapassasse. Não é só uma questão de que ele foi um coitado, que tentou dar um calor no companheiro e o companheiro não deixou, não é isso. O companheiro passou por ele antes. Enfim, da Costa e o Vergne hoje são os grandes favoritos ao campeonato. Mas a Fórmula E já mostrou equipes que se equiparam no meio da competição. Isso pode acontecer. Entre erros e consertos nessas primeiras duas corridas, vimos coisas positivas, substituindo coisas negativas e uma intenção de domínio de duas equipes, que daí para frente a gente vai saber se mantém ou se não mantém. Mas esperamos todos e eu espero vocês na cobertura do Grande Prêmio também, daqui 2 fins de semana, no EP do Chile, lá em Santiago. Valeu, pessoal? E mais uma coisa. Eu gosto muito de cinema. Se vocês me acompanham nas redes sociais, vocês sabem disso. Na semana passada eu gravei o vídeo aqui atrás, estava rolando Duro de Matar, com umas cenas do Bruce Willis aparecendo, clássico filme de Natal, que as pessoas temem dizer que não é de Natal, mas é sim, porque acontece tudo no Natal. Então aqui do lado está rolando um outro filme hoje, um filme muito legal dos anos 90, e vocês que conhecem podem também deixar ali nos comentários do vídeo. Valeu? Grande abraço, pessoal. Acompanhem com a gente o EP de Santiago em 2 semanas. Até mais.